Boa noite, irmãos, graça e paz. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, neste momento sobre a tua igreja. Oro para que a tua palavra seja viva, eficaz, poderosa. Oro nesse momento e repreendo, Senhor, na mente dos teus filhos, toda incredulidade, toda religiosidade, todo impedimento que possa haver, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, morada no coração deles, que eles estejam agora com o coração, com a mente aberta para receber espírito e vida sobre a vida deles, porque é isso que a tua palavra é, espírito e vida sobre nós. Te damos, Senhor, total liberdade nesse momento. Tu tens a direção desse culto, Senhor, que tudo que venha a ser dito seja debaixo da tua direção e do teu fluir. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de ler, irmãos, então, mais uma identidade. Você é então rei e sacerdote. Quantos já tinham essa revelação? Quem são os reis e sacerdotes? Todos aqueles que têm o sangue derramado sobre a sua vida e receberam o amor de Deus, foram feitos reis e sacerdotes. Infelizmente, esse é um conceito difícil de ser entendido para alguns e mais difícil ainda de ser vivido. Poucas pessoas realmente vivem essa realidade de serem sacerdotes do Senhor. E por que essa grande dificuldade? Por causa de uma contaminação na mente, de conceitos antigos que ainda não foram mudados. Quem conhece um pouquinho da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, vai saber que uma das teses da Reforma é essa, o sacerdócio universal, sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todos os santos. Isso foi uma das coisas que Martinho teve uma grande revelação e a igreja teve grande resistência em aceitar primeiramente essa revelação. Porque por muito tempo o clero da igreja tinha o controle, não só das pessoas da igreja, mas do país todo. A igreja controlava e governava a nação. E não que isso há um problema. Se o governo realmente fosse feito debaixo do poder e da verdadeira revelação da palavra de Deus, não teria problema nenhum. Mas muitas vezes eles detinham a revelação da palavra de Deus para ter controle sobre a igreja. Nós não queremos que a igreja seja controlada por homens, mas que a igreja seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. E nós cremos, irmãos, nisso também, nessa questão do sacerdócio universal. E aqueles que já ouviram e já conhecem a visão sobre a qual nós caminhamos, talvez já tenham percebido que dentro da nossa visão há também a revelação do sacerdócio universal. Mas o que é uma visão? Uma visão é algo que nós caminhamos, é algo que nós entendemos que vai nos fazer chegar aonde nós queremos. Então nós caminhamos e cremos na realidade dessa visão no nosso coração, que diz: nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez por ano. E aonde que está a realidade do sacerdócio universal? Quando nós declaramos que cada membro é um ministro. Declarar que cada membro é um ministro é a mesma coisa que nós declararmos que cada membro é um sacerdote. São palavras que correspondem àquilo que era vivido no Antigo Testamento. Embora nós não usamos muito mais a palavra sacerdote, mas espiritualmente nós estamos falando da mesma coisa. Então você deveria crer, ou deveria a partir de hoje tomar essa realidade para si. Que realidade bonita, poder dizer que nós somos reis e sacerdotes para Deus. Nós precisamos viver isso como uma verdade. Eu sei que por muito tempo nós recebemos um conceito que o clero ou algumas autoridades da igreja tinham sobre eles um fluir diferente, um mover diferente, até uma autoridade diferente. Precisa de uma autoridade.
Mas não é uma autoridade através de um cargo, mas é uma autoridade que está no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Então a mesma autoridade que eu tenho como pastor, você também tem, quando você declara o nome de Jesus. E quando nós declaramos e cremos no sacerdócio universal, não é que nós estamos dizendo assim, já que todo mundo é sacerdote, então não precisa de pastor, não precisa de autoridade. O pastor acabou de dizer que nós somos todos reis e sacerdotes. Realmente, todos nós somos reis e sacerdotes, mas eu não estou dizendo que Deus também não coloca autoridades espirituais sobre a nossa vida. Nós, como igreja, quanto morada, temos uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, que é o pastor Ronaldo, que é o mentor geral da igreja. Então ele nos dá diretrizes, ele nos dá direção, mas nós continuamos sendo dependentes de Deus. Então, por mais que você reconheça Deus na vida das pessoas, a sua dependência não pode estar em pessoas. Há pessoas que ela vem para a igreja e ela cria uma veneração sobre um pastor, sobre um líder, e daí, às vezes no primeiro momento que aquela pessoa decepciona ela, eu vou sair da igreja porque eu estou decepcionado com a igreja. É porque você já nem entrou na igreja pelo caminho que você deveria. Você entrou através de uma pessoa, você deveria ter entrado por Cristo, porque é Cristo que nos insere na igreja. É por Cristo que nós temos que entrar e é por Ele que nós temos que ficar, independente do que aconteça. Sair da igreja, ou de uma denominação, ou de um templo, não te torna não mais igreja, porque uma vez igreja, nós sempre seremos igreja. Porque nós somos igreja, porque a Bíblia fala que agora o Espírito Santo mora dentro de nós. A Bíblia fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem, mas Ele habita no nosso coração. E essa revelação faz de você igreja para sempre. Coloque em você uma responsabilidade para sempre. Então nós precisamos sim honrar as autoridades, e eu vou te mostrar isso através da palavra de Deus. Abra comigo Romanos 13 diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazes o bem e terá louvor delas. Aqui mostra que as autoridades não são para ser temida, são para ser presente de Deus na nossa vida. Seu supervisor não é para que você tema ele quanto líder de célula, é para você entender que ele está ali para te direcionar. E se você não fizer nada de errado, você vai receber dele o quê? Louvor. Ele vai dizer, olha, parabéns, você é um líder em excelência, você tem ganhado almas para Jesus. Então a autoridade só é temida porque tem más obras. E eu creio que você que está aqui, você não quer ter más obras, você quer ter o quê? Boas obras. Não porque você pensa no louvor das autoridades, não é isso, mas é porque há em nós um desejo de agradar o coração de Deus. E quem deseja agradar o coração de Deus não pode praticar más obras. Nós fomos chamados para as boas obras, e é de boas obras que nós temos que viver. Então, entendendo isso, irmãos, é muito importante, porque às vezes não adianta você ter a revelação do sacerdócio universal e você também não entender a questão da autoridade. A autoridade é muito importante. O princípio de honra é uma das coisas que mais abençoa as nossas vidas. Quando nós reconhecemos as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida e nós os honramos, nós é que somos os abençoados. Eu ser honrado não muda nada na minha vida, mas eu honrar muda toda a minha vida. Isso é algo bem esclarecido, irmãos, na minha vida é isso. Eu honro muito a vida do meu pastor, sou grato por tudo que ele fez e ainda faz por nós. Isso tem gerado que bênção na minha vida. E você, se você praticar esse princípio, certamente Deus também vai abençoar muito a sua vida. Mas por que, irmãos, que nós temos o conhecimento, ou recebemos o conhecimento do sacerdócio universal, mas nós não nos conseguimos ver como um sacerdote de Deus? Mas essa precisa ser uma realidade na sua vida. E eu percebo que as pessoas fogem disso por causa do peso da palavra. A palavra sacerdote é uma palavra forte. E é uma palavra que carrega uma responsabilidade. E as pessoas não estão dispostas a viver essa responsabilidade. Muitos porque simplesmente não querem, porque sabem que em Deus teriam total capacidade de ser sacerdotes, mas não querem, de certa forma, pagar um preço, se é que nós podemos dizer que é um preço para servir ao Senhor.
Mas a grande maioria, às vezes, desiste do plano de Deus, desiste de ser um sacerdote, porque não encontra em si capacidade. Mas você não precisa encontrar em você capacidade. Deus não espera de você capacidade, porque a capacidade está nele. Deus espera que você realmente entenda que Ele te escolheu e creia que Ele te escolheu. Mas o que nós precisamos ser? O que precisa haver em nós para que eu realmente possa crer que Deus me escolheu? Qual que é o padrão? Qual é o padrão de pessoas que Deus escolhe? O que precisa haver em você para Deus te escolher? E talvez você ache que não foi escolhido para ser um sacerdote, porque talvez você não encontre em você. Mas agora eu vou te mostrar na palavra de Deus, vou te responder com a palavra de Deus, o que você precisa ser, o que você precisa encontrar em você, para que Deus te escolha. E vamos ver se você vai conseguir entrar nesse padrão. Talvez você tenha que se esforçar um pouco. Vamos ver lá? 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos? Que nós não temos do que nos gloriarmos, mas se alguém quiser se gloriar, que se glorie no Senhor. Então você não vai encontrar nada de bom em você, porque não há nada de bom na carne humana. Quando nós oferecemos algo, se nós oferecemos de nós mesmos, nós não oferecemos nada de bom. Quando nós oferecemos algo às pessoas, nós oferecemos aquilo que Deus é em nós, aquilo que Deus colocou em nós, quando nós recebemos o Espírito dele dentro de nós. Isso sim é bom, mas a carne humana não tem o que oferecer. O próprio Jesus um dia foi chamado de bom ou bom mestre. Não lembro exatamente a frase que falaram para ele. Está lá em Marcos 10, se eu não me engano. Mas eu acho que é isso, bom mestre. E ele responde: por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Veja que Jesus, mesmo nós podemos olhar para Cristo através das Escrituras e enxergar nele a perfeição, mas a Bíblia fala que ele era homem. E é dessa forma que nós precisamos enxergar Jesus. Não hoje, Hoje ele volta a ser Deus porque ressurreto, foi levado ao céu e está à destra do Pai. Mas a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória e se fez homem como nós, para cumprir o plano da redenção, onde diz que por um homem entrou o pecado e por outro homem a salvação. Lá em Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, para que você tenha um mediador, você precisa reconhecer a humanidade de Jesus. Tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo, assim como tudo que nós fazemos também é através do Espírito Santo. Tanto que Jesus falou assim: em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. O agir que havia sobre a vida de Jesus é o mesmo agir que há sobre a nossa vida, a total dependência do Espírito Santo de Deus. E o grande problema é que às vezes as pessoas ainda querem achar que Jesus Cristo fez as coisas quanto Deus, achar que ele resistiu à cruz e venceu a cruz quanto Deus. Não, foi tudo como homem, não como Deus, para que ele entendesse que você também pode vencer o pecado assim como ele venceu. Ele veio para ser um exemplo, uma referência do que nós homens precisamos fazer. E às vezes a gente prefere declarar: mas Jesus Cristo conseguiu porque ele era Deus. A única coisa que você acerta nessa frase é dizer que ele era. Realmente ele era, mas naquele tempo em que ele cumpriu o plano de Deus, ele cumpriu quanto homem. E às vezes nós precisamos enxergar a humanidade de Deus e crer que assim como ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Como que ele foi capacitado? Você vê que todo tempo a Bíblia fala que ele se retirava para orar. Você acha que se ele realmente fosse Deus, ele precisava se retirar para orar? Ele precisava buscar a revelação? Se ele soubesse todas as coisas,
ele não perguntaria quem me tocou, porque a Bíblia fala que ele não mentiu, que não há pecado nele. Então tudo que ele vivia na total dependência de Deus. E Deus te convida para, assim como Jesus também vivia na total dependência dele. E viver na total dependência dele é receber essa identidade de rei e sacerdote que muitas vezes nós rejeitamos e excluímos da nossa vida. E para que ela seja realmente uma realidade, então nós precisamos entender o que era a figura do sacerdote no Antigo Testamento e o que se tornou a figura do sacerdote depois de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram o quê? Eles eram intermediários, ou seja, eles intermediavam a relação do homem e Deus, ou seja, eles representavam Deus diante do homem e representavam o homem diante de Deus. Sendo assim, eles podiam receber as ofertas e os sacrifícios, que os homens na verdade não estavam fazendo. O homem fazia sacrifício ao sacerdote? Não, ele fazia a Deus, mas alguém precisava o quê? Intermediar e receber esse sacrifício e essas ofertas. O sacerdote, por exemplo, uma das tarefas, sim podemos dizer, era, por exemplo, avaliar um animal. A gente sabe que hoje nós ofertamos ao Senhor, né, dinheiro, né, que é a forma com que a grande maioria de nós recebe. Às vezes a gente recebe uns outros tipos de oferta aí. Já teve gente querendo ofertar tênis e outras coisas. Bom, e você pode ofertar a Deus tudo que você quiser, mas hoje o mais comum é a oferta a Deus através do dinheiro. Mas naquele tempo as pessoas ofertavam o que plantavam, ofertavam animais, principalmente pela expiação dos pecados. E para que aquele animal fosse aceito, o sacerdote ele olhava o animal, né, ver se estava as patinhas bem alinhadas, né, porque a Bíblia diz que ele não podia ter defeito algum. Se o animal tivesse defeito, ele era então rejeitado. E essa eram as funções do sacerdote. E como havia muitos sacerdotes, havia também o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote ele coordenava os sacerdotes. E havia dois tipos de expiação. Havia a expiação do pecado pessoal, quando eu tinha o conhecimento do meu erro, então eu ia diante do sacerdote. Mas havia também a expiação pela nação. Isso era feito uma vez por ano. Uma vez por ano o sumo sacerdote pegava um animal, sem mácula, sem defeito, e ele oferecia pelo pecado da nação. E isso só o sumo sacerdote podia fazer. E isso era feito no Santo dos Santos, que é a representação da presença de Deus. Então somente o sumo sacerdote tinha acesso à plena presença de Deus. Mas graças a Deus, quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia fala que o véu que separava este lugar foi rasgado. E o que? Agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós, feitos sacerdotes, agora podemos entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Então, uma das coisas que mudou na figura do sacerdote é isso. Como sacerdote, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Eu não preciso mais que ninguém faça expiação pelos meus pecados, ou que ninguém mais, de certa forma, precise receber minha oferta. A minha oferta vai direto para Deus. O meu louvor vai direto para Deus, porque o véu se rompeu e eu tenho livre acesso. Mas eu não tenho livre acesso somente para mim. Eu tenho livre acesso para chegar diante de Deus e pedir o que eu quiser. Não, eu tenho livre acesso para pedir por mim, mas também pedir por você. Porque nós não somos sacerdotes individualistas, nós somos sacerdotes uns dos outros. Somos sacerdotes para servir uns aos outros. E essa é a dificuldade do ser humano, de realmente desejar servir as pessoas. E o sacerdote no Antigo Testamento, ele sempre vinha de uma mesma linhagem. Os sacerdotes eram sempre da tribo de Levi, ou seja, eram todos filhos de Arão, né? Os filhos de Arão se tornaram depois dele também sacerdotes. Então o sacerdote ele sempre vinha da mesma tribo, da mesma linhagem. Mas agora nós somos sacerdotes, não mais da linhagem de Levi, mas de uma nova linhagem, numa linhagem superior a essa. E é isso que eu quero te mostrar. Hebreus 7, a partir do 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão?
porque mudando-se o sacerdote, necessariamente faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo o mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele ainda assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aqui está falando da lei, né? Era frágil e inútil, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Você entende qual é a melhor esperança que nós chegamos a Deus? É a graça de Cristo. Agora há uma melhor esperança, há um melhor caminho de se achegar a Deus, não mais pelo cumprimento da lei, mas pela graça através de Cristo Jesus. Então nós somos sacerdote de uma outra linhagem. E quando a Bíblia fala de Melquisedeque, Melquisedeque já é uma representação de Cristo. A Bíblia fala que o próprio Abraão, e Abraão era o quê? Pai da fé. Abraão foi o escolhido por Deus, ele foi o pai de nações. Mas a Bíblia fala que Abraão foi até Melquisedeque e fez o quê? Entregou os dízimos. E quem recebe dízimos, isso é a Bíblia que diz que aquele que recebe os dízimos é maior do que aquele que entrega. Além de Deus, quem mais poderia ser maior que Abraão naquele momento? E se você perceber, a Bíblia fala de Melquisedeque, mas ele não tem linhagem nenhuma. Não fala quem é pai, não fala quem é mãe, não fala quem é nada. Porque ele não tem linhagem nenhuma, a não ser do próprio Cristo. Ali ele faz a representação de Cristo, o mistério oculto. Naquele tempo Cristo ainda não era revelado, porque a Bíblia fala que ele é mistério oculto. Então ele é, naquele momento ali, a representação de Jesus Cristo. E é por isso que nós somos sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, ou seja, da linhagem de Cristo, uma linhagem superior, porque se não fosse superior não precisava. E quando se muda o sacerdote, muda-se também a lei. E a lei antes era a lei de Moisés, mas agora nós vivemos debaixo da graça de Deus. Somos sacerdotes da graça e não mais da lei. Isso deveria ser motivo realmente de você dar aleluia e glória a Deus. Porque nós desfrutamos como sacerdote da graça de Deus. Nós não somos mais sacerdotes de Levi. Nós somos sacerdotes direto do Altíssimo, direto de Cristo. Nós não somos mais sacerdote pela roupa que nós vestimos. Quando a gente assiste aqueles filmes, né, sobre a história de Jesus, né, a gente vê, às vezes, o sumo sacerdote. Você já viu a montoeira de roupa que eles usavam, né? Aquela bata enorme, a estola, né, aqui no peito coberto de pedras, né, aquele chapéu, várias coisas, irmãos. E às vezes as pessoas cobram isso de nós. Eu estou muito cobrado, às vezes as pessoas perguntam: mas vocês não usam terno? Mas pastor não precisa usar terno? Não, irmãos, porque eu não sou mais um sacerdote da linhagem de Arão. Eu sou um sacerdote da linhagem de Cristo. E eu não sou um sacerdote pela roupa que eu visto. Eu sou um sacerdote porque o sangue de Cristo e o amor de Cristo foi derramado sobre a minha vida. E quando o sangue de Cristo foi derramado sobre a minha vida, ele mudou a minha vontade. Hoje a minha vontade é fazer a vontade de Deus. E um verdadeiro sacerdote, ele quer servir a Deus. E quem serve a Deus e ama a Deus, ama pessoas. Porque não há nada que Deus ame mais do que pessoas. Então sabe, quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Ser sacerdote é isso, é servir pessoas. Ser um líder de célula, irmãos, é isso, é servir pessoas. Ninguém é um bom líder de célula pela forma que fala. Talvez isso te ajude ao primeiro momento, um visitante a voltar na sua célula e dizer assim: gostei de ouvir aquele cara, gostei de ouvir aquela moça, como ela fala bem. Mas se apenas haver em você uma boa eloquência, certamente vai chegar uma hora que a sua boa eloquência não vai mais interessar ele. Se ele não se sentir amado e não perceber que você está disposto a caminhar com ele, a viver uma nova vida com ele, certamente ele não vai querer voltar. Então ser sacerdote, irmãos, não é algo dos nossos talentos, mas é algo através do amor de Deus, através do sangue de Deus derramado sobre as nossas vidas.
E nós precisamos crer nessa realidade. Você precisa olhar para você e se enxergar como um ministro de Deus, como um sacerdote de Deus. Eu fui ler alguns textos sobre isso e eu encontrei um exemplo muito legal. Um pastor, ele colocou uma placa, né, irmãos? Algumas igrejas têm hábito de ter placas, às vezes com a foto do pastor, né, um nome lá bem grandão, né? E cada um tem a sua revelação, né, irmãos? Aqui a questão não é discutir isso, mas o pastor, ele colocou assim: pastor fulano de tal, ministros todos os membros. Tem igrejas, irmãos, né, que tem um membro da Eucaristia, um membro da palavra, um membro disso, e nada, não tem erro nenhum nisso, irmãos. Às vezes é uma forma de se organizar, e eu não estou aqui criticando nenhum sistema, mas eu estou aqui que, independente de você ter ou não um título, você deveria se enxergar como sacerdote, porque você não pode ser um sacerdote quando você recebe um título humano, mas você é sacerdote quando você recebe algo espiritual, que é o sangue de Cristo. E como sacerdote você deveria o quê? Se posicionar dessa forma. E eu percebo que às vezes as pessoas não se posicionam. As pessoas não se posicionam verdadeiramente como deveriam. E a gente espera por uma grande revolução da igreja. A gente espera pelo grande avivamento dos últimos dias. E a gente acha que a grande revolução da igreja vai vir quando se levantarem grandes pregadores. Quando grandes pregadores se levantarem, nós vamos viver uma grande revolução da igreja. E não vai ser dessa forma que vai acontecer uma grande revolução na igreja. A grande revolução da igreja vai ser quando cada um de vocês que estão sentados aqui entenderem que são reis e sacerdotes. E não só entenderem, mas viverem também dessa forma. Viverem disposto a servir as pessoas e cumprir a palavra de Deus na vida de vocês. Porque eu não posso dizer que eu sou um sacerdote se eu não cumpro a palavra de Deus. Irmãos, os sacerdotes, eles tinham muito zelo pelo cumprimento da palavra. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda e com 2 sininhos aqui, que eu até ia falar o nome, mas talvez eu erre, mas resumindo, 2 sininhos, ele andava e o povo ia escutando o barulho daqueles sinos. Se aquele barulho parasse, significava que ele tinha caído diante da presença de Deus e morrido. E ninguém entrava a tirar, ninguém nem se arriscava a tirar. Ele era puxado pela corda. E aí se levantava um outro sumo sacerdote, para você ver o zelo que se tinha. Fala que quando eles iam oferecer sacrifícios, eles nem dormiam. Eles ficavam sem dormir, porque eles tinham medo de dormir e sonhar com alguma coisa impura. Irmãos, olha o nível de temor que se tinha com a palavra de Deus. Tudo bem que um pouco era o medo da lei, o medo da morte. E infelizmente, às vezes, saber que não há mais morte para aqueles que estão em Cristo, às vezes faz de nós uns sacerdotes meia boca, que faz de qualquer jeito, faz de qualquer forma. Deus te chamou, irmãos, não só para fazer, mas Deus te chamou para fazer com excelência, para fazer o melhor para o Senhor. Irmãos, há tanta gente precisando de ajuda, há tantos lugares precisando ser alcançados, mas às vezes não há quem pregue, não há realmente quem se disponha a ser um sacerdote de Deus. E essa realidade que esse pastor colocou na placa da porta, irmãos, é um sonho de qualquer pastor. Na verdade não é um sonho de pastor, é um sonho de Deus. Que realmente a igreja se levante, cada um como um ministro. E aí nesse momento vai haver a grande revolução da igreja. O pastor Aloysio tem um livro que se chama A Revolução dos de um Talento. Porque o maior impedimento de nós recebermos a identidade de sacerdotes, às vezes é a comparação. A gente olha para um sacerdote e pensa, mas ele é sacerdote, mas ele é eloquente, né? Ele fala bem, né? Ele é descolado, que às vezes as pessoas acham que o líder tem que ser sempre descolado. Não, irmãos, nós não temos um padrão do que é ser um líder, do que é ser um sacerdote. Você vai ser um sacerdote à sua forma e à sua maneira, de acordo com o talento que Deus te deu. Se Deus te deu um talento, você vai ser um sacerdote de um talento. Se Deus te deu 5 talentos, você vai ser um sacerdote de 5 talentos. Mas o que importa é que você use o talento que Ele te deu. Porque a Bíblia é muito clara que aqueles que enterram o seu talento vão ser cobrados de Deus. E tem muita gente só porque olha que tem um talento, ela enterra. Ela pensa que é muito pouco, porque ela compara com o outro. Então toda comparação é burra. Deus não te chamou para se comparar a ninguém. Deus te chamou para olhar para Ele e crer que Ele vai fazer na tua vida. Crer que Ele te deu um talento suficiente para fazer a obra que Ele mesmo planejou.
Então se Ele te deu um talento, é porque Ele já sabia que a sua obra era de um talento. Então faça uma obra de um talento e pare de olhar para aquele que tem 5 talentos. Nós não fomos chamados para olhar para ninguém, nós somos chamados para olhar para Cristo. Irmãos, o pastor Joaci sempre falava para nós: não fica olhando para os outros. Você tem uma roça para carpir, pega aquela roça, olha para a roça e vai. E às vezes a gente quer ficar olhando para a roça do outro, para ver como é que está a roça do outro. Olha para a tua roça, irmãos, olha para a tua obra. E não se compara, não caia na comparação. Você é único diante de Deus. Você já parou que nós temos milhões de pessoas no universo, mas nenhum de nós tem o mesmo DNA? Porque Deus nos fez único, de forma única, para que nós possamos cumprir como sacerdotes um propósito único. E tem muita gente que não está cumprindo a sua função de sacerdote, nem dentro de casa, muito menos fora de casa, porque a Bíblia já fala que nós homens precisamos ser cabeça, sacerdote dentro das nossas casas. E tem homem que não é capaz de ser sacerdote nem dentro de casa, quanto mais fora para a sociedade. Se dentro de casa já não tem reconhecimento como sacerdote, imagine fora de casa. Irmãos, é tempo de nós realmente tomarmos a posição, tomarmos a identidade. Pela graça de Deus nós precisamos valorizar e praticar esse princípio do sacerdócio universal. Lembra que no começo eu falei sobre o sumo sacerdote? Que como havia muitos sacerdotes, era necessário um sumo sacerdote, ou seja, para organizar os sacerdotes. Se nós continuamos sendo sacerdotes, você não acha que precisa haver um sumo sacerdote? E nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, irmãos. E lá em Hebreus 4, é algo fantástico. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós significa que ele era o quê? Homem. Ele foi sumo sacerdote quanto homem, e em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tudo que você é tentado, que você diz que você não consegue, porque você é homem, mas Jesus conseguia, porque era Deus. Não foi dessa forma que ele venceu, foi quanto homem. Depois diz: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegou o seu tempo oportuno, você já foi ajudado pela graça de Deus. A Bíblia fala que se o sumo sacerdote fosse rejeitado, a nação era rejeitada. E nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi aceito. E é por isso que nós também somos aceitos diante de Deus. Não pelaquilo que nós somos, mas pelaquilo que o nosso sumo sacerdote é. Pelaquilo que o nosso sumo sacerdote fez por nós. E por que que a gente entende tudo isso? Por que que a gente ouve tudo isso? E a gente não toma posição? O que nos impede ainda de tomar a posição de sacerdotes, de fato e de direito? Se nós já entendemos que nós somos pelo sangue e pelo amor dele, se nós já entendemos que ele escolhe os loucos, fracos, vis e desprezíveis, e esse é eu e você. E mesmo você sabendo disso, você não se deixa ser escolhido por Deus, você não se deixa ser usado por Deus. O que falta para você ativar essa realidade de sacerdote na sua vida? Você nunca se perguntou o que está faltando? Porque conhecimento não falta. Se você está aqui, você já tem o conhecimento, você já ouviu e a sua mente já entendeu. Mas por que espiritualmente isso não é uma realidade? Porque toda promessa precisa ser ativada na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas não dão liberdade ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia é muito clara com relação ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus gera uma promessa, irmãos, lá no Antigo Testamento. E ele foi prometido de duas formas, e esperado e ansiado de duas formas. E essas duas formas já estão ao nosso dispor. Basta nós simplesmente tomarmos posse. E a primeira promessa do Espírito Santo está lá em Ezequiel. Abra lá Ezequiel 36, 26. E aqui nós vamos ver a primeira promessa com relação ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo dentro de nós. A primeira promessa que nós recebemos do Espírito é que o Espírito vai morar dentro de nós.
E você já imaginou que eles receberam uma promessa de algo que eles não tiveram a realidade? Muitos que ouviram isso aqui não experimentaram, mas você pode e deve experimentar não só essa primeira promessa, mas a próxima promessa também. E Ezequiel 36, 26 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus colocou um espírito novo dentro de você, e esse espírito novo é o próprio espírito dele. A Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos um só espírito com ele. Mas para que isso seja uma realidade, a Bíblia diz que nós precisamos crer e confessar. Crer no quê? Crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna ao lado dele. Então todo aquele que crê e confessa alcança a salvação. O problema é que às vezes o diabo tenta cauterizar a mente dos incrédulos. Daí ele pensa assim: eu já creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que ele vive eternamente. Mas talvez você nunca confessou isso, declarando que ele é Senhor da sua vida. Para que isso tenha validade no mundo espiritual, você precisa cumprir a equação por completo, que diz que é necessário crer e confessar. E a segunda promessa está lá em Joel 2, a partir do 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então veja que a promessa do derramar do espírito é sobre todos. E aqui ele fala sobre servos e servas para que eles entendessem. Nesse tempo ainda havia escravos, havia os senhores dos escravos. Então ele estava dizendo assim: não é sobre vocês que se acham senhores de pessoas, mas é sobre todos, sobre servos e sobre servas. Então não há ninguém que possa dizer assim: eu não posso receber porque eu sou isso. Você é digno de receber o Espírito, porque ele prometeu o derramar do Espírito sobre todos. Mas nós precisamos o quê? Buscar e desejar isso. Porque quando isso for uma realidade, quando o derramar do Espírito for uma realidade sobre as nossas vidas, ele vai ativar em nós a realidade de sacerdotes de Deus. Talvez muitos de vocês não consigam viver nessa realidade, porque não tiveram ainda o Espírito revestido. Paulo falava que impondo-lhe as mãos eram cheios do Espírito Santo. Mas você precisa sentir algo, você precisa sentir no seu espírito, o Espírito de Deus te revestindo. Porque o Espírito dentro fala da salvação, mas o Espírito sobre fala das obras, fala do sacerdócio, fala do servir. Veja que ele diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Nem os discípulos de Cristo foram cumprir o ide sem antes receber o poder e o revestimento do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: esperai até que do alto sejam cheios do poder. E eles esperaram até que aquilo que foi prometido aqui em Joel fosse uma realidade na vida deles. E sabe quando isso foi uma realidade? Quando eles estavam reunidos, talvez num lugar como esse, orando e clamando a Deus. E diz que alguns foram embora, mas alguns continuaram clamando. E sobre esses que não foram embora, de repente, um vento impetuoso tomou aquela casa. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer encher a casa. Deus quer encher a casa, que é o seu coração. E quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai ativar em você a realidade do sacerdócio universal. E você vai querer sair daqui, sendo muito mais do que um líder de célula, mas um verdadeiro sacerdote que coloca a sua vida à disposição de Deus.